já que mencionamos a arte, eu queria que o professor falasse um pouco como que o professor vê a relação entre direito e arte. Bom, a relação até do ponto de vista da formação, do modo como algumas atividades jurídicas apareceram, ele é até historicamente identificável e muito fortemente identificável. Existem algumas dessas formas que sobrevivem até hoje, por exemplo, o júri, o tribunal do júri, o tribunal, a ideia de tribunal, que são fortemente influenciadas pelo teatro grego. Enfim, quem vai ao Supremo Tribunal Federal pode perceber isso. Nós temos uma mesa onde o presidente, a presidente, enfim, o secretário, o procurador o procurador da República, fica numa mesa, do lado estão os ministros, e à volta nós temos quase que uma concha acústica, onde estão os espectadores, por assim dizer. Essa forma é uma forma que é herança do teatro grego, da concha acústica grega. Isso não é uma invenção minha, mas isso aí é detectado por historiadores e por gente que estuda teatro, estuda direito e percebe esse tipo de ligação. Inclusive expressões que estavam ligadas ao teatro acabam passando também até de alguma forma para o direito, e muito ligada a essa ideia do teatro. Quem é que não usa, por exemplo, ainda que vulgarmente, expressões do tipo quem é o seu antagonista? Num debate jurídico, você tem o antagonista. E antagonista é uma figura do teatro. Assim como você tem o protagonista, você tem o antagonista. E vai por aí. Então, há uma ligação, de fato, entre teatro e direito muito profunda, que a gente perde porque não reflete muito sobre isso. Mas, para além disso, o jogo da representação está muito fortemente presente no jogo da disputa jurídica. Pelo menos na disputa do tribunal, mas mesmo num direito reduzido a fórmulas escritas, onde você nem enfrenta o outro, mas você escreve, o estilo do jurista escrever, fazer petições, tem muito desse trabalho de protagonista e antagonista, e que é uma forma de você viver uma representação. Nesse sentido é que esse jogo que o direito apresenta, você tem o cliente que se transforma em parte, e que tem o mediador, ou que tem o juiz, enfim, esse jogo tem muito de teatro na sua forma como ele ocorre. Por isso mesmo, muitas vezes, a representação teatral do direito é curiosamente capaz de iluminar questões que o direito às vezes deixa opacas. Sei lá, quem assiste o Mercador de Veneza, aquele teatro é muito importante. Ele ilumina as coisas, ele faz você perceber certas coisas. O jogo da argumentação, tudo isso a gente pode ver diretamente no teatro, talvez com mais facilidade do que você veja no direito de modo geral. Ok, você pode olhar um caso, um processo, mas quando a gente pensa no direito, a gente pensa um pouco mais abstratamente. E às vezes o teatro, aí como meio pedagógico para você entrar dentro do direito, é capaz de
trazer toda a abstração e a generalização numa nó só, trazer num ponto só, em que as figuras estão determinadas. Então, aquilo que é abstrato no mundo jurídico, o jogo dos papéis, de repente você é capaz de perceber como é que funciona, e funciona mesmo, e ver o que você faz quando você trabalha juridicamente. Enfim, a relação teatro e direito, da arte e direito, que não é só o teatro que faz isso, não? Proporciona encontros fecundos entre os dois. Professor, na nota que o professor escreveu, a 10ª edição do IED, foi uma leitura muito agradável. O professor começa a analisar a questão de qual o sentido da leitura desse livro 30 anos depois do lançamento dele, e o professor faz isso contextualizando magistralmente o mundo que nós estamos vivendo hoje em dia. Tudo que nós passamos, até mesmo a perplexidade que nós temos a olhar, nos deparamos com todas as coisas que nós vemos em notícia e tudo mais. Nesse mundo de massificado, que inclusive nós vemos estudantes entrando na faculdade de Direito já desesperados para aprender o processo, né? Nós sofremos uma processualização do direito, né? Que não aprendia a dogmática e já se preocupando com o concurso e tudo mais. Qual o sentido do estudo da filosofia do direito nos dias de hoje? Essa resposta ela tem sido procurada por gente que vem refletindo sobre o mundo que a gente está vivendo. Um dos desafios que as mudanças estão proporcionando, do ponto de vista pedagógico, a qualquer estudante, é o desafio da fragmentação, da fragmentação social, da fragmentação do indivíduo, da interiorização de cada indivíduo em si mesmo, que mesmo estando juntos, na verdade estão separados, ou quando estão juntos, encaram esse estar juntos de uma forma um pouco diferente do que era antigamente, porque o estar juntos se dá num mundo que facilmente você manipula, chamado mundo virtual, isso está mexendo com a cabeça das pessoas. E mexe com a cabeça de um estudante. Hoje é muito frequente, eu dando uma aula, perceber um aluno pegar o seu celular e falar: professor, achei o livro que o senhor está citando. Porque eu, na hora de memória, falei: existe um livro de um fulano de tal que trata desse assunto. Aí o aluno, quase que num diálogo, acha o livro, o que provoca um modo diferente de você perceber o trabalho pedagógico, por esses acidentes que vêm ocorrendo. Mas o mais forte é que o mundo que a gente vive é um mundo, esse mundo da virtualidade é de fato um mundo de fragmentação. Você está com o outro, mas é como se o outro não estivesse ali. É um mundo muito narciso, cada um está dentro de si mesmo. Você entra numa rede social, você se comunica com os outros, mas você se comunica com os outros como se fosse qualquer um. E na verdade, cada um se volta para si mesmo. Então, essa forma desse mundo, com essa fragmentação, ela vai provocando comportamentos complicados e difíceis de você conseguir orientar, no sentido pedagógico, por assim dizer. Onde é que entra a filosofia? E eu já ouvi gente dizendo isso. A filosofia talvez seja um bom caminho nesse mundo fragmentado, pela virtualidade, para você reencontrar a possibilidade de juntar as peças, sem necessariamente juntar as peças na forma antiga, mas, digamos assim, forçar os alunos a pensar, a voltar a pensar, que é uma atividade que se perde um pouco nessa fragmentação. Quer dizer, o mundo virtual não força você a pensar. Você entra num jogo contínuo de perguntas, respostas, em que a virtualidade toma conta. Você não tem tempo de fazer isso, de pensar. Então, o ensino da filosofia
pode resgatar isso. E eu repito, não sou eu quem diz isso, há pedagogos que estão dizendo que seria útil você, claro, não ensinar filosofia no sentido de apresentar teorias filosóficas. Isso pode ter uma utilidade, mas depois, não? Como um background ou como algo que está por debaixo. Mas ensinar filosofia no sentido de, quase que socraticamente, fazer com que os alunos pensem, não? E sejam capazes de lidar com essa fragmentação. Eu já li a respeito disso e eu acho que esses autores têm uma certa razão. A filosofia é importante nesse mundo. E no campo jurídico, cada vez mais. Exatamente por isso. Não? O problema é que a visão que a gente tem usualmente da filosofia é uma visão quase que de história da filosofia e muito mal apresentada. Não? E aí fica muito aborrecido o estudo. Não? Estudar filosofia do direito, estudar aqueles autores desligados de qualquer situação, Platão, Aristóteles, Kant, etc. Não é disso que a gente deveria falar. O estudo da filosofia é outra coisa. Não é isso. Não? Ele tem que ser vivo, junto com o aluno. Isso exige uma formação toda especial. E para isso a gente tem que ter os olhos.